E aí, pessoal, beleza? Gente, seguinte, eu tenho recebido uma tempestade, assim, de anúncios no Instagram, no Facebook não, que é o meu olho, mas, enfim, na internet como um todo, né? Sobre a questão do uso de inteligência artificial para escrita de artigos científicos e trabalhos de conclusão e etc. E tem, assim, uma coisa que tem me preocupado muito, porque, inclusive, eu já recebi de alguns alunos, né, que eu dei algumas aulas e tudo, trabalhos que são copiados e colados do ChatGPT, né? Claro, são algumas pessoas só, e eu acredito que isso é muita falta de informação, né, do que mesmo de má fé ou alguma coisa do tipo. Me preocupa muito, por quê? Porque quando você usa a inteligência artificial como uma ferramenta, ela lhe auxilia de maneira positiva, mas quando você usa a inteligência artificial como o ator principal do seu trabalho, aí você deixa de ter um trabalho criado por você, e aí sim você atribui aquele raciocínio, aquele pensamento e tudo a uma inteligência artificial, né? E isso é preocupante, por quê? Porque cada vez mais eu tô vendo trabalhos que a pessoa não pensou nem no título, né? Não pensou nem no resumo, uma coisa é você ter um título, eu quero melhorar esse título. E aí você coloca na inteligência artificial, e a inteligência artificial ela vai realmente, por que você tem essa opção e tal? É interessante isso, você consegue ter uma visão mais ampla, consegue ter mais opções, você consegue afunilar uma pesquisa e tudo mais. Mas uma coisa preocupante é quando você coloca, escreva um trabalho sobre tal. E aí você pega o trabalho inteiro, né, e você submete como se fosse você que tivesse desenvolvido. Para começar, a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, o pessoal joga o trabalho ali e acha que aquelas referências, por exemplo, elas vão fazer sentido. E se você for pesquisar as referências, né, isso eu já fiz um teste para ver até um dia, essas referências, elas não existem, né? Então, assim, o GPT ele pode ser uma ferramenta para você trabalhar e melhorar a sua pesquisa, mas ele não pode ser o ator da sua pesquisa, ele não pode ser o autor também, né? Ator que eu digo como o indivíduo principal daquela busca, daquela pesquisa, daquela análise crítica, né? Mas sim, o ChatGPT ele pode atuar como uma ferramenta. Então, assim como a gente tinha, por exemplo, a enciclopédia antigamente, né, que todo mundo trabalhava com enciclopédia. Claro que o nível de segurança nas informações era muito maior, né, que a gente estava falando de algo muito mais compactado. Depois veio o Google, né, e agora a gente tem o ChatGPT, por exemplo, né. Mas o que acontece? Quando você colocava lá seu trabalho do colégio no Google, pelo menos a maioria dos meus professores diziam, olha, não use da Wikipedia, né? Então, não é confiável, porque qualquer pessoa pode editar. Então, por mais que você fizesse essas buscas no Google, você não poderia copiar e colar do Google lá, porque, assim, existe um gap de informações, né? Essas informações, elas podem não ser verídicas e aí atrapalha todo o desenvolvimento e análise do seu trabalho. E da mesma forma acontece com o ChatGPT, né? Então o ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa. A inteligência artificial, ela tá aí, ela veio e ela vai ficar. A gente não tem mais o que fazer, não tem... vamos regredir. Não, eu acho que o que a gente tem que fazer é entender como que a gente vai usar essa inteligência artificial como uma ferramenta e não como o sujeito que vai elaborar um trabalho, uma pesquisa acadêmica, né? Eu acho que essa é uma discussão que ela tem, assim, muitas vertentes e tem muita coisa, tipo, mexe até com questão de direito autoral, né, na parte de direito de imagem. Então, existe uma discussão muito grande agora sobre isso, e eu acho que esse é o momento da gente chegar e realmente ver como é que a gente pode atuar, não... você não pode usar o ChatGPT para o seu trabalho, não, mas como é que as pessoas podem usar isso de uma maneira ética, de uma maneira profissional
e de uma maneira que o trabalho ele tenha no aluno, né, no pesquisador, o sujeito principal e não a inteligência artificial. Né? Não sei se vocês têm interesse nesse tema. Se vocês tiverem interesse no tema, pode falar que a gente pode ir abrindo os parênteses, né? E eu até posso chamar pessoas que entendam mais sobre o assunto. Mas era uma coisa que estava me incomodando muito, que eu estava recebendo muita alerta de faça o chat GPT trabalhar por você, fazer todo o seu trabalho. Tipo, basicamente tu tá dizendo que eu vou deixar o chat GPT fazer todo o meu trabalho, por exemplo, de graduação por mim, né? Então, assim, o seu trabalho, ele pode até... o chat GPT, ele vai gerar um trabalho. Agora, a coerência do seu trabalho, se você não tiver um mínimo de análise crítica para saber, né, se realmente faz sentido ou não que você colocou ali, se você não pesquisar se aquelas referências realmente existem, o ChatGPT, ele é forçado a dar uma resposta. Então, algumas vezes ele vai dar uma resposta porque ele tem que dar uma resposta, mas não significa que aquela resposta seja correta, né? Então, existem meios de você utilizar o ChatGPT como uma ferramenta, mas que o ChatGPT ele não seja o principal ali atuando na produção científica, até porque a gente já tá falando de produção científica, né? Então, tem que ter ali uma pessoa que está encabeçando aquela ideia, aquela análise crítica, né? E você não pode delegar isso a uma ferramenta de inteligência artificial, mas você pode usar essa exatamente como uma ferramenta, né? Então eu posso até fazer uns vídeos se vocês tiverem interesse sobre isso, até onde pode ir, até onde a gente não pode ir, o que é ético, o que não é ético, o que é plágio, o que não é plágio, né? Como fazer uma análise de revisão sistemática, de revisão da literatura, estado da arte. Isso é algo que eu acho que tem uma deficiência muito grande, mas enfim, eu só tava pensando aqui que isso é uma discussão que a gente tem que ter, sabe? Porque eu tô vendo, assim, algumas coisas meio assustadoras, assim, saindo, porque a gente começa a ter um padrão de desenvolvimento de trabalhos científicos e desse tipo de coisa. Não significa que ele vai ser aprovado e tal, mas, assim, é algo que atrasa o aluno, né? Algo que atrasa o pesquisador. E eu acho que a questão de proibir não é a solução. Eu acho que a questão é de guiar, né? Como é que a gente orienta, como é que a gente guia as pessoas a utilizarem a inteligência artificial, que já é uma realidade da gente, como uma ferramenta e não como o agente, né, pesquisador ali e que vai ter toda a ideia, todo o raciocínio do seu trabalho. Né? Eu acho que é isso. Não cheguei em canto nenhum, mas, tipo, eu realmente é uma discussão que eu quero ter. Talvez até eu faça uma live, um webinar, sei lá, sobre isso, não sei. Mas é uma coisa que eu passo muito para os meus orientandos e eu acho que mais pessoas têm que entender isso, têm que ter acesso a isso, porque eu acho que a única maneira da gente fazer as coisas caminharem andarem no caminho certo, né? Utilizando inovação, utilizando automatização, né? Automatização e tudo mais. Beleza?